A energia muda constantemente de uma forma para outra. Depois que as ovelhas comem grama, convertem sua energia química quando a digerem e a armazenam como gordura. Este é um exemplo de conversão de energia. Converter energia tornou-se um procedimento normal na indústria moderna. Engenheiros aprenderam a converter energia em fontes de força utilizáveis e convenientes. A eletricidade se tornou a nossa fonte de energia mais importante e pode ser gerada de várias formas. A maneira mais comum é girar ímãs para gerar um campo elétrico que, por sua vez, produz uma corrente em um fio. Rodar um ímã exige energia cinética. O vapor tem energia cinética na forma de calor e é frequentemente produzido pela queima de carvão ou por reações nucleares. O calor gira as turbinas, que, por sua vez, giram ímãs para produzir uma corrente elétrica. A força da água também gera eletricidade. A água retida em uma barragem tem energia potencial. Graças à força da gravidade, ela desce por um túnel em que a energia cinética do movimento da água gira as pás de uma turbina. Isto faz com que os ímãs girem e produzam eletricidade, que pode ser transmitida por linhas de força. A energia elétrica tem várias utilizações em nossas casas. Ela pode ser convertida em luz ou pode fazer com que utensílios, como cafeteiras e aparelhos de som, funcionem. Todo eletrodoméstico transforma energia elétrica por meio de conversões de energia. Automóveis convertem energia para produzir as forças de aceleração. A gasolina fica no tanque na forma de energia química potencial. Quando o motor começa a funcionar, a gasolina é empurrada em direção a um cilindro, misturada com ar e queimada, liberando a energia potencial como energia térmica. Quando o carro se movimenta, a energia térmica cinética se transforma em energia mecânica. Quando a energia mecânica é transferida para as rodas, ajuda a movimentar o carro. Em outras palavras, os carros são impulsionados por uma série de conversões de energia. Nem toda energia convertida por um motor se transforma em energia mecânica. Parte é perdida na forma de energia térmica. Os cientistas estudam as propriedades do calor há séculos. Os físicos interpretam o calor de acordo com as 3 leis da termodinâmica. A primeira costuma ser chamada de lei da conservação da energia. Ela diz que a energia não pode ser criada nem destruída. Assim, a quantidade total de energia no universo permanece constante. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, a temperatura de uma substância sempre alcança um estado de equilíbrio com seu meio. Quando um picolé derrete em água quente, a mistura do picolé frio e água quente tende a se igualar quando o picolé derrete por inteiro. A lei também prevê que toda a energia, particularmente o calor, vai alcançar um equilíbrio. Este pensamento tem grandes implicações a longo prazo. Se esta afirmação estiver correta, o universo vai um dia alcançar seu calor mortal, quando todas as matérias juntas tiverem uma única temperatura. A terceira lei da termodinâmica diz que à medida que uma substância se aproxima da temperatura de zero absoluto, que equivale a menos 273 graus Celsius ou menos 460 graus Fahrenheit, a extração de energia se torna mais difícil, porque os átomos quase não se movimentam. No entanto, os elétrons podem se mover entre os átomos de algumas substâncias em temperaturas próximas ao zero absoluto sem muita resistência, o que torna muito mais fácil transmitir eletricidade. Mas alcançar e manter uma temperatura tão baixa assim é quase impossível em aplicações práticas. A visão científica da energia mudou radicalmente no começo do século XX, quando Albert Einstein invalidou a teoria de que a matéria e a energia eram coisas à parte. Ele fez isto por meio de sua famosa equação E é igual a m vezes c ao quadrado, que afirma que a energia pode ser calculada ao se multiplicar a massa pela velocidade da luz ao quadrado. Einstein mostrou que a massa de matéria comum poderia ser transformada em energia pura em quantidades jamais imaginadas. Esta fórmula revela que matéria e energia são 2 aspectos da mesma coisa. A fórmula de Einstein mudou a forma de se olhar o universo, e a física moderna está em expansão desde então. Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas. Quais são as diferentes formas de energia? Qual a relação entre matéria e energia? Tente isto. Faça um esboço da sua cozinha e marque onde as conversões de energia ocorrem.
Que tipos de energia estão presentes nessas conversões? Se você quiser aprender mais sobre física e energia, confira os seguintes websites. Enquanto você assiste a segunda parte do programa, reflita sobre as seguintes perguntas. Como um motor converte energia? Por que os carros devem ter consumo eficiente de energia? Não importa o lugar do mundo, o automóvel mudou a maneira de viver. Estas máquinas poderosas requerem tremenda quantidade de energia. Os cientistas estão aplicando o que sabem sobre energia para desenvolver motores mais eficientes e criar novas fontes de energia para a próxima geração de carros. O automóvel é uma máquina complexa que se torna mais complicada a cada ano. Leslie Hazelton é uma escritora fanática por carros que vai contar ao mundo como essas invenções são maravilhosas. Na primeira vez, na minha primeira lição de direção, quando eu tirei o pé da embreagem e pisei no acelerador, aconteceu uma coisa absolutamente mágica. Essa coisa enorme se moveu. Eu fiquei maravilhada. Eu disse, está andando, estou dirigindo. Leslie escreveu um livro contando tudo o que as mulheres sempre quiseram saber sobre carros. Ela adora automóveis, de todos os tipos. Até este Dike 1903 de 1 cilindro. Isso é tão bom, é o máximo. É quase como se eu tivesse inventado o carro. E a ideia de dirigir, você sente de verdade o que era dirigir naqueles dias. É mágico, muito mágico. Eu trabalhei por um verão como aprendiz de mecânico. Para mim era como ser um aprendiz de feiticeiro. Eu queria entrar na barriga da fera, onde havia sujeira e graxa. Por sinal, há muita diferença entre sujeira e graxa. Sujeira é sujeira, algo que você não quer. Mas a graxa é linda. A graxa faz os motores funcionar. Sem a graxa, eles engripam e param. Ela também escreveu um livro sobre a geografia automotiva dos Estados Unidos, citando lugares como Detroit, Los Angeles e Daytona, que resumem a essência do automobilismo. Essa combinação de poder, liberdade e independência é tão sedutora. Eu acho que não existe nada que nos dê isso, do mesmo jeito que os carros dão. Leslie fica tão confortável dirigindo uma limusine quanto andando no banco de trás. É como virar mecânico de verdade e entrar na sujeira debaixo dos carros. Mexer na graxa, fazendo o trabalho você mesmo. Aí é que está o verdadeiro talento artístico, embaixo do capô. Eu acho uma pena, porque metade da população está afastada dessas máquinas, das quais, na verdade, eles incluídos, são tão dependentes. Significa que estamos dirigindo estas máquinas sem saber como elas funcionam. Muita gente não faz ideia do que acontece debaixo de seus capôs. Estou indo para o norte, na 405. Estou indo para o oeste. Para na frente desse aqui. Ela perdeu a força quando eu subi a colina. Eu não faço ideia. Talvez um motor de arranque? Não poderia ser o motor de arranque. É uma peça que não é nova nele. Se fosse o motor de arranque, o carro de Charlotte Yarborough não teria nem ligado. Ela estaria presa em casa e não na autoestrada de Los Angeles. Atendemos pessoas que nem sabem o que há de errado com o carro. Elas param no meio da rua sem motivo e não fazem ideia do que está acontecendo com o veículo. Eu acabei de ser guinchada na estrada 405. O carro simplesmente parou, entendeu? Todos os carros funcionam com o mesmo princípio básico de energia. As pesquisas se concentram na eficiência do consumo de energia. Um aumento de 1% na eficiência permitiria uma economia de centenas de milhões de dólares por ano aos americanos. Motores experimentais a gasolina ajudam os cientistas a melhorar a economia de combustível e controlar a poluição. Deste modo, os pesquisadores esperam descobrir novas maneiras de melhorar nossos motores. Você montou tudo com todos estes espelhos e câmeras, 3 câmeras, incluindo uma câmera de visão noturna. Esse experimento é novo e começou há cerca de 3 anos.
O Centro de Pesquisa em Combustão é financiado pelo Departamento de Energia. Ele faz parte dos Laboratórios Nacionais Sandia, em Livermore, estado da Califórnia. Leslie Hazelton está aqui pesquisando. Esta câmera está dirigida para esse espelho que está virado para cima, captando o que acontece. Sempre achei que dá para fazer de tudo com espelhos. A imagem viva do interior de uma máquina é uma ferramenta-chave para os pesquisadores e ilustra alguns dados básicos dos motores. Você pode ver as cabeças das válvulas subindo. A gasolina em estado líquido vai ser inflamada, mas não chega a explodir no cilindro de um motor. Ela precisa ser atomizada e é pulverizada em um fino vapor. A visão da câmera colocada no interior do cilindro mostra a gasolina sendo aspergida diretamente no cilindro. Um injetor controlado por computador toma as medidas e pulveriza o gás. Dentro do cilindro, uma faísca provoca a ignição da mistura. Ela explode, empurrando o pistão para baixo com força. Uma haste, a biela, conecta o pistão ao virabrequim e as rodas começam a girar. O motor virtual Sandia só tem um cilindro. Simples. Motores de automóveis reais têm mais de um cilindro. O maior motor já construído tem 16 cilindros. É um V16. Na maior parte dos motores de carros, cada pistão provoca uma explosão a cada 4 ciclos. Por isso, o termo comum é motor de 4 tempos. Num motor 4 tempos, na verdade, é a 4ª batida que faz o trabalho. Quando um pistão chega próximo ao fundo do cilindro, as válvulas de exaustão se abrem. Então o pistão sobe e empurra o conteúdo do cilindro para fora da válvula. E aí o ciclo começa de novo. Admissão, compressão, explosão e exaustão. Um motor poderia ser mais eficiente se o pistão se inflamasse a cada descida. E milhões de motores fazem isso em 2 tempos. Eles são encontrados em cortadores de grama, barcos e serras elétricas. Todas peças simples. Alguns carros europeus chegaram a usar motores de 2 tempos. Mas o esquema simples criou um grande problema ambiental. Não há válvulas no topo de um motor de 2 tempos. Em vez disso, o próprio pistão age como válvula. Enquanto desliza para cima e para baixo, ele abre e fecha a exaustão e a admissão na lateral do cilindro. Mas na batida do pistão, as portas de admissão e de exaustão estão abertas. E até 30% do combustível pode entrar na admissão e sair na exaustão, e nunca fazer parte do processo de combustão. Isso diminui a economia de combustível e causa uma emissão muito alta de hidrocarbonetos. Então, um motor de 2 tempos é bem sujo. É um motor muito sujo. Se conseguirem fazer com que um motor de 2 tempos seja limpo, o motor de 4 tempos provavelmente vai permanecer o mesmo, como tem sido há 100 anos. O Dike 1903. Um cilindro, 4 tempos e 6 cavalos de potência. O mais novo Dragster Top Fuel. 8 cilindros, 4 tempos, 6.000 cavalos de potência. É bem relaxante. Quer dizer, as pessoas pensam que é violento, mas não é. É uma direção bem suave, é muito legal. Em menos de 1 segundo, Shelley Anderson está correndo a mais de 160 km por hora. A corrida termina 4 segundos depois. O motor que estamos usando é uma cópia de um modelo da Chrysler dos anos 60. O principal aspecto que traz muita potência é o top fuel, o nitrometano. Quanto mais nitrometano se queima, mais cavalos se consegue. E com o passar do tempo, descobrimos outras maneiras de queimar mais nitrometano. No começo, a gente queimava 55 a 60 litros por minuto. Hoje já estamos em mais de 250 litros por minuto. A energia de 6.000 cavalos gira o motor numa força de rotação chamada torque. Essa energia precisa ser levada do motor para as rodas. As marchas e o câmbio responsáveis por essa função são parte da transmissão do carro. A maioria dos carros vendidos na América do Norte tem transmissão automática.